Eu te saúdo com a paz do Senhor. O que é resiliência? E quais os males da impaciência? E quais os benefícios da paciência? E paciência versus imediatismo. Sobre essas coisas que eu vou falar com você na lição de hoje, a lição número 12 da classe de jovens. Autenticidade e paciência, para esta aula, os louvores sugeridos, 126, 193 e 575. Fique aqui comigo até o final. Se você gostar, você deixa um like. Se você não gostar da aula, você deixa um dislike para eu saber que você não gostou. Texto principal. Esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Salmos 40, número 1. Mas se você é daquelas pessoas apressadinhas, que não tem muita paciência, então vai para o Salmo 40, número 17, apressa, ó Senhor, ou Senhor, não te detenhas, né? Resumo da lição. O crente deve ser paciente até a vinda do Senhor, quando seremos recompensados por ele. Bom, a lição de hoje é uma lição que parece um pouco controversa, né? Principalmente para jovem. Por quê? Porque jovem, de modo geral, são impacientes. Digo porque na minha juventude eu era extremamente impaciente, eu não tinha paciência para absolutamente nada. Mas é importante que nós venhamos ser pacientes. Paciente na ideia de espera e não paciente na ideia de estar hospitalizado, né? A questão da paciência requer muita prática. Você não consegue ser paciente da noite para o dia. Então, para que nós venhamos ter realmente uma ideia do que é paciência e o que nós vamos ganhar tendo paciência, existe um vídeo muito interessante que eu não me canso de ver. Sempre quando aparece para mim, eu sempre assisto ele de novo. Que é um vídeo que aparece algumas pessoas falando com crianças sobre paciência. Tem dois bonequinhos lá que ficam falando sobre paciência. Eu acho muito interessante e engraçado. E realmente, muitas vezes nós falamos sobre paciência, mas nós mesmos somos impacientes. Eu, particularmente, eu tenho uma certa dificuldade em questões de paciência. Por quê? Porque geralmente, apesar de não ser mais um jovenzinho como você, né, uma jovenzinha, mas geralmente eu sou muito explosivo, eu sou muito quero muitas coisas para ontem. Mas da minha juventude para cá, quando eu aceitei a Cristo como Salvador, eu melhorei muito, muito mesmo. Eu estou aí numa escala aí de 7, de 10. Eu acho que eu melhorei muito para quem era zero em paciência. Então, hoje eu tô com um 7 de nota aí, então eu estou bem. Não, ainda não cheguei no 10, ainda tenho uma paciência para certas coisas. Então, a paciência requer muita prática. E nós vamos ver nessa aula os males da impaciência, o que isso vai te causar, as consequências que vai te causar e os benefícios de ser uma pessoa paciente. Vou fazer também um contraponto sobre a questão da paciência e a sociedade hoje, que é extremamente imediatista. Introdução. Em um mundo cada vez mais acelerado e impaciente, a virtude da paciência se torna uma qualidade cada vez mais rara e valiosa. O mundo hoje é extremamente acelerado. Ninguém tem dúvida disso. Em rede social, por exemplo, existe shorts no YouTube, por exemplo, ou stories, né, no Instagram, que são vídeos extremamente curtos. Por quê? Porque as pessoas são apressadas. Também tem o TikTok, né? Também são vídeos muito curtos, que as pessoas assistem muito rápido. E geralmente é dedinho para lá e dedinho para lá. Inclusive, cuidado com essa questão de dedinho para cá e dedinho para lá no celular, porque isso pode te causar uma tendinite. A tendinite é uma dor que é quase insuportável. Por quê? Porque movimentos repetitivos. Então, quando uma pessoa está fazendo movimentos repetitivos com uma parte do corpo, pode causar uma tendinite, principalmente aí na questão dos tendões, né? Que eu acho que a tendinite é isso, né? Tendões. Então, inflamação no tendão. Então, é uma dor insuportável, que tem que fazer fisioterapia e tem que ter tratamento com medicamentos, né? Com anti-inflamatório. Então, para evitar isso, evite ficar muito tempo em celular. Ou se você não tem outra alternativa, alterne entre mão direita e mão esquerda. Use um pouco da direita e um pouco da esquerda. Se você ficar usando somente uma das mãos, você vai ter um problema com tendinite. Então, o mundo hoje é extremamente ágil, rápido em questão de rede social, por exemplo, né? Geralmente em tudo é muito apressado. O vídeo mal começou e você já pula para o outro porque você já perdeu a paciência para ver aquele vídeo específico. Eu particularmente, quando eu começo a ver um vídeo e não acontece nada,
Porque, por exemplo, acontece tanto que eu digo, por exemplo, quando as pessoas falam que vai acontecer algo no vídeo, começa o vídeo e o vídeo não dá uma continuidade, eu já acho que é um clickbait, então eu já saio do vídeo. Então, isso só para você ter uma ideia da questão da impaciência. Eu não sou muito paciente com o negócio de rede social. Então, nós temos que ter cuidado com essa questão. Então, hoje, a pessoa que tem paciência num mundo tão apressado acaba tendo uma qualidade extremamente rara, né, que valiosa, que é a paciência. A paciência também vai te poupar de grandes problemas, que eu vou falar aqui também, e vai te dar uma grande vantagem em virtude de outras pessoas, e isso em todas as esferas. Quando você tem paciência, você acaba tendo uma qualidade que a maioria das pessoas não tem e que é extremamente importante, tanto na área amorosa, até mesmo na área espiritual. Eu vou falar sobre esse negócio aqui com você. Os males da paciência, ou melhor, os males da impaciência. Frustração e ansiedade. A impaciência frequentemente gera frustração e ansiedade, levando às decisões precipitadas e ações impulsivas que podem ter consequências negativas. A questão da impaciência, quando você precisa resolver alguma coisa e você toma uma atitude que é extremamente precipitada, porque você não teve paciência para analisar os fatos, então provavelmente o risco de você errar na tua decisão é extremamente alta. Você precisa ter cuidado com este negócio, porque na questão da ansiedade, você está ansioso para resolver logo aquela questão, então você acaba tomando uma decisão sem ver todas as partes necessárias. Lembra-se que a moeda ela tem sempre dois lados, então você precisa ver os dois lados, ou se tiver outros lados também, você precisa também analisar. Para quê? Para você não tomar uma decisão precipitada. Por que você toma uma decisão precipitada e errada? Porque você não tem paciência. Então você precisa ter paciência para ouvir os dois lados. Veja, por exemplo, a questão de Jó, né? Lá em Tiago capítulo 5, versículo 11, vai falar sobre a questão da paciência de Jó. Jó passou uma grande situação, um grande sofrimento. Jó foi a pessoa que mais sofreu na Bíblia depois de Jesus. Mas por que ele foi vitorioso? Por que Deus deu vitória a ele? Porque ele foi paciente, ele foi extremamente paciente. Até existe a expressão, né? Fulano tem paciência de Jó. Porque quando uma pessoa é extremamente paciente, as pessoas falam que ele tem uma paciência de Jó. Porque Jó realmente teve muita paciência e por isso Deus deu vitória a ele. Portanto, evite frustração e ansiedade nas suas decisões. Tenha paciência para que, por conta disso, você não venha aí ter uma frustração e também ver uma vida de ansiedade. Relações deterioradas. A impaciência pode deteriorar os relacionamentos. Quando não temos paciência com os outros, demonstramos falta de compreensão e empatia, criando conflitos e barreiras na comunicação e no convívio. O mundo hoje, de modo geral, é um mundo idoso, é um mundo velho, né? A maior parte hoje, ou pelo menos uma boa parte da população hoje é idosa. E por que eu falo que é idoso? Porque a relação deteriorada, a questão de jovem com jovem, você não vai deteriorar muito. É claro que deteriora, né? A questão da impaciência, é claro que tem esse mal aí. Mas a nossa falta de compreensão e empatia são principalmente com pessoas idosas. Geralmente nós perdemos a paciência com muita facilidade com os idosos. E nós devemos não ser assim. Nós devemos ter paciência com ele. Talvez seu pai, sua mãe, seu avô, sua avó, seus bisavós. Né? Precisamos ter o quê? Paciência. Porque a pessoa, à medida que vai envelhecendo, não é todo mundo, né? Há pessoas que têm aí 90 anos, 100 anos e têm uma saúde de aço, graças a Deus. Eu não sei se você lembra, mas Orlando Drummond Cardoso, ator e dublador, inclusive ele dubla o Scooby-Doo, dublava, né, o Scooby-Doo, e entrou para o Guinness Book como o personagem que mais tempo ficou dublando o mesmo personagem. Ele morreu com 101 anos e estava na ativa. Ou seja, você vê aí uma questão atípica. Não é comum uma pessoa com mais de 100 anos estar ativo. E Orlando Drummond era ativo. Então isso aí é uma questão fora, né? É uma questão atípica. Mas como é que funciona? Como é que você vai tratar uma pessoa de 100 anos, por exemplo? Não é um garotinho de 18. Então você precisa ter o quê? Compreensão, compreender que ele não tem mais aqueles passos rápidos,
que ele para fazer uma coisa, ele demora para fazer. Por quê? Porque o corpo já não... Às vezes o cérebro dele está até acelerado, mas o corpo não corresponde. Por quê? Porque as pernas já não têm mais firmeza, né? Como diz lá em Cantares, não, Eclesiastes, capítulo 12, fala: lembra do teu Criador, para que não chegue os dias dos anos os quais dirás não tive nele prazer. Aí você continua o versículo, o capítulo, você vai ver que tem uma demanda ali que começa a falar, que ali está demonstrando o quê? Uma personificação de uma pessoa idosa. Então, quando existe, eu vou ler aqui uma parte, Eclesiastes, aqui, só para dar assim, um parecer, para que não fique assim, como nós sempre falando, né? Falamos, né? Não fique somente nas minhas palavras. Capítulo 12, a partir do 2. Antes que se escureça o sol. Escurecer o sol é ter problema na visão. E a lua e as estrelas tornem a vir as nuvens depois da chuva, o que pode ser uma vista embaçada, né? No dia em que tremerem os guardas da casa, os joelhos, porque a pessoa quando está idosa começa a tremer, não tem muita firmeza. E por aqui vai continuando o versículo, né, falando, isso aqui está falando sobre uma pessoa idosa. Então o que, que nós temos que ter? Temos que ter cuidado com pessoas idosas, temos que ter paciência com pessoas idosas. E o idoso vai muito relativo, né? Há pessoas com 60 anos já pode se considerar idoso, uma pessoa de 50, tudo depende muito da conotação da pessoa. Mas a partir dos 60, 65 anos, a pessoa aqui no Brasil é tida como idoso. Então, como é que você trata? Como é que você cuida? Então, você precisa ter paciência com ele. Por quê? Vou te falar uma questão aqui muito séria e delicada. Quando você é impaciente com uma pessoa idosa, a pessoa idosa, ela já fica assim numa frustração muito grande, ainda mais se for esquecida das pessoas, as pessoas esquecerem dela. Então, os filhos esqueceram, outras pessoas esqueceram dela. Então, é uma pessoa que trabalhou a vida, durante a vida inteira para cuidar de filhos, de netos, agora ela é esquecida, as pessoas não se lembram mais dela, não visitam mais. Então, ela já é uma pessoa extremamente triste por conta disso. Aí você chega lá e vai ter impaciência com ela também, isso vai deteriorar ainda mais a esperança dela. Mas se você chegar com amor, com cuidado e com paciência, você devolve a essa pessoa idosa o prazer de continuar vivendo. Então é muito importante que nós devemos ter cuidado com pessoas idosas. Né? A incapacidade de esperar ou de dar aos outros o tempo necessário para responder ou agir conforme a sua capacidade pode gerar ressentimento e distanciamento emocional. Então nós devemos ter muito esse cuidado para tratar bem os nossos idosos, né? Até porque um dia também nós estaremos lá, né? Perda de fé e esperança. A impaciência também pode minar nossa fé e esperança. Quando esperamos por respostas ou soluções imediatas e elas não vêm, podemos duvidar da fidelidade e do plano de Deus para nossas vidas, perdendo a confiança em sua sabedoria e bondade. Eu não sei se já aconteceu com você, de você estar orando por uma causa e Deus não te responde. Você sobe monte, você vai para a vigília, vai para a consagração, você ora no quarto e Deus não te responde. Se você for uma pessoa impaciente, o que você vai pensar? Deus esqueceu de mim. Eu estou me sentindo rejeitado por Deus. Deus não quer nada comigo. Então você acaba perdendo a fé e a esperança. Você começa a ficar realmente numa situação muito delicada, que você começa a pensar, Deus não quer nada comigo, então não vou mais à igreja. Aí você começa já a enfraquecer na fé. Mas se você tem paciência no Senhor e você espera no Senhor, independente do tempo que passa, você persevera. Veja, por exemplo, o caso de Jó. Jó, olha a situação de Jó. É uma questão muito difícil de falar de Jó, porque Jó, com tudo que passou, ainda teve uma situação perigosa que ele teve que lidar, foi com o silêncio de Deus. E depois que Deus foi falar com Jó, Deus não falou para Jó, ô meu servo bom, passou pela prova dando glória a Deus. Não, Deus foi firme com ele, se levante, seja homem, fique firme. Deus ainda deu uma bronca, vamos assim, né? Deus ainda deu uma bronca, uma correção em Jó. Então veja que Jó não perdeu a fé e a esperança. Ele chegou até a dizer lá em 19:25 de Jó, né? Eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará. Então veja que ele não perdeu a fé. Ele continuou firme. Por quê? Porque Jó tinha paciência. E nós devemos ter paciência e esperar
com paciência no Senhor, né? A demora nas respostas às nossas orações podem ser vistas erroneamente como um sinal de que Deus não está ouvindo ou se importa. Mas, na verdade, ele se importa sim, ele quer ver a sua perseverança, a sua fé, a sua esperança, a sua paciência. Há uma questão importante sobre isso, porque quando nós esperamos por isso ou por aquilo, nós sempre colocamos a nossa esperança, a nossa fé em alguma coisa, ou aliás, se fé a gente só põe no Senhor, né? Mas às vezes acreditamos num político, por exemplo, e você espera que o político faça aquilo e ele não faz e você fica esperando nele. Por que você não pode esperar no Senhor? Então nós devemos colocar verdadeiramente a nossa fé no Senhor. Não perca a sua fé e a sua esperança. Continue perseverando em oração. Continue perseverando em jejum e oração, leitura da palavra. Continue vivendo a sua vida de santidade, ainda que Deus não esteja respondendo às suas orações ainda. Mas permaneça firme, porque certamente o Senhor irá te responder. Benefícios da paciência, crescimento espiritual. A paciência nos ajuda a desenvolver um caráter robusto e uma fé inabalável. A prática da calma, da mansidão, é uma forma de disciplina espiritual que nos molda e nos prepara para enfrentar os desafios da vida com sabedoria e resiliência. Veja que quando acontece uma questão de fé, quando você tem paciência, o que ela vai produzir em você? Ela vai desenvolver em você um caráter robusto, ou seja, firme, né? Bem forte, né? Porque é uma fé inabalável. Por quê? Porque ainda que as pessoas falam assim, olha, igual a questão da volta de Jesus, né? As pessoas não falam, desde a época da minha avó que eu ouço falar que Jesus vai voltar e Jesus nunca volta. Mas nós deixamos de esperar o Senhor voltar? Não, nós não deixamos de esperar o Senhor Jesus voltar. Por quê? Porque nós confiamos na palavra dele, nós sabemos que ele voltará. Então nós continuamos firmes no propósito de esperar a vida do Senhor Jesus. Porque ele virá, sim, ele virá. Pode ser hoje? Sim, pode ser hoje. Pode ser daqui a 50 anos? Sim, pode ser daqui a 50 anos. Nós não sabemos o dia da sua volta, mas sabemos que ele virá. Então o mundo perdeu a esperança no Senhor. O mundo perdeu a paciência de ficar esperando a volta de Jesus, mas nós não. Então veja que nós temos um crescimento espiritual. Por quê? Porque nós continuamos crendo que o Senhor Jesus irá voltar para buscar a sua igreja. Então nós temos uma disciplina aí espiritual, né? Nós somos forjados aí de uma forma muito firme para que nós venhamos continuar firme nesse propósito. E o que é resiliência? A resiliência é uma questão de uma palavra muito interessante que muitas vezes as pessoas usam de uma forma muito corriqueira, muito direta. Tudo é resiliência, né? Mas o que é resiliência de fato? Bom, há alguns termos técnicos sobre resiliência, mas como eu não gosto muito de usar termos técnicos, porque eu acho que mais complica do que explica, eu vou te falar de uma forma mais simples. Imagina que você tem um carro e o carro bateu num poste. Ele saiu, tiraram o carro daquela batida, ele foi para o mecânico e ele voltou ao estado que era antes. Agora ele está perfeito, ele está consertado. Então o que ele teve? Ele teve uma resiliência. Ou seja, resiliência é a capacidade de voltar o que era antes. Por exemplo, se você é um professor da Escola Bíblica Dominical, trazendo aqui para nós, né, para a questão espiritual da resiliência. Você é um professor da Escola Bíblica Dominical e por alguma razão o pastor, o dirigente da sua congregação precisa de um líder de jovens. Aí ele fala com você, você sai de ser professor da escola e vai liderar os jovens. Eu vou te falar, tu vai passar um aperto bom, hein? Mas é bom. Então veja que você mudou o seu estado original de ser professor. Você ficou um tempo ali como líder, aí você volta a ser professor de Escola Bíblica Dominical. O que você foi? Você foi resiliente, ou seja, você voltou a ser o que era antes. Ou seja, é uma pressão que acontece na pessoa ou em alguma coisa, né? Geralmente a resiliência é muito usada na física, né? De modo geral, a resiliência é usada na física. Então o que acontece? Veio uma força, moldou, lembra da história lá da batida do carro? O carro ele tinha uma forma, houve uma pressão sobre ele, ele se chocou com um poste, ele ficou deformado. Agora que ele ficou deformado, agora ele foi para o mecânico que voltou o que era antes. Isso é resiliência. É quando uma força está sobre algo, né? Geralmente é algo, não é pessoa, é algo, mas está dando para nós, ou
sobre nós, né? Você era professor da escola bíblica dominical, houve uma força de necessidade nesse caso, e você foi ser líder de jovem. Agora você voltou e agora você é professor de novo. Isso é resiliência. Por que eu digo isso para você? Porque muitas vezes hoje as pessoas, por qualquer coisa, mudou de profissão, é resiliente. Ah, foi fazer aquilo, é resiliente. Não, não é. A resiliência é quando a pessoa volta ao estado que estava antes. Relacionamentos saudáveis. A prática da paciência promove relacionamentos mais saudáveis. Ser paciente com os outros demonstra amor e respeito, criando um ambiente de compreensão mútua e apoio, fortalecendo os laços interpessoais. A paciência também permite resolver conflitos de maneira mais eficaz. Ter paciência nessas questões de relacionamentos é extremamente importante. Tanto na questão aí professor e aluno, líder e liderado, pastor e ovelha, chefe e funcionário, tudo, professor e aluno lá na escola, na faculdade, todo tipo de relacionamento que temos, quando se tem paciência, nós temos relacionamentos mais saudáveis. Por que temos? Porque espera a fala do outro. Você começa a falar algo para o seu professor, por exemplo, e o seu professor está te ouvindo, ele está tendo paciência para te ouvir. Quando você termina de falar, ainda que ele não diga nada, você vai se sentir ouvido. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que você já está com a metade do problema resolvido, né? Há quem diga que saber ouvir já é quase responder. Então, quando nós temos hoje uma sociedade corriqueira, mas que alguém para te ouvir, você se sente o quê? Acolhido. Você se sente, olha, eu vou falar com aquele meu professor da escola dominical, porque sempre quando eu falo com ele, ele me escuta, aquela professora, ela me escuta. Eu sempre falo, eu reclamo da vida, eu falo dos meus problemas, ela sempre me escuta, ela não me interrompe. Então, o que isso vai acontecer? Vai trazer uma junção. Você vai ter uma conexão com ela, porque ela confiou em você. Por outro lado, ela também terá uma conexão com você, por quê? Porque você a ouviu. Então, é importante. Isso vai trazer ali um relacionamento saudável, e isso é extremamente importante nos dias de hoje, né? Uma das coisas que o líder precisa ter é ouvido. Nós precisamos ser ouvidos, né? Quando você vai falar com o seu pastor, por exemplo, você precisa que ele te ouve. Já pensou que geralmente as pessoas são assim, né? Aí falaram alguma coisa, eu já passei por isso aí. A pessoa nem começou a falar e o outro já interrompe. Então, quando você tem paciência para ouvir o que a pessoa tem a dizer, você tem muito a ganhar também. Paz interior. A paciência também traz paz interior. Quando aprendemos a esperar com tranquilidade e confiança, reduzimos o estresse e a ansiedade, experimentando uma sensação de calma e contentamento, independentemente das circunstâncias. É uma questão difícil. Você está esperando algo, por exemplo, você coloca um currículo numa empresa. Aí você espera a empresa ser chamada. Você faz o quê? Você não desgruda do telefone. Por quê? Porque você está impaciente para aquela pessoa, para aquela empresa ligar. Só tem uma coisa, a sua impaciência não vai mudar absolutamente nada. A sua impaciência não vai mudar nada. Se for de ligar, vai ligar. Se não for de ligar, não vai ligar. Então, o que você faz? Você põe o seu currículo lá e você faz o quê? Você fica com a paz interior. Eu coloquei nas mãos do Senhor, orei ao Senhor, coloquei o currículo lá na empresa e vou aguardar em Deus. E você vai fazer os seus afazeres. Você precisar de fazer, você vai fazer. Você precisa de ir ali, sair, ou fazer algo, ou você vai fazer tranquilo. Por quê? Porque se a empresa ligar para você e você não atender, alguém vai atender. Vai falar, ó, a empresa ligou e mandou um recado, dizendo para você comparecer numa entrevista, coisa do tipo. Então, a nossa impaciência não tem nenhum poder sobre nós. Ou seja, a nossa impaciência, melhor dizendo, a minha impaciência não vai fazer com que as coisas mudem. Então, o melhor que eu tenho que fazer é o quê? Esperar com paciência, ter calma. Não, isso vai se resolver. Se for a vontade do Senhor, isso aí vai resolver. A empresa vai me chamar e estamos conversando. Se não fosse da parte de Deus, a empresa não me chama. E eu não vou ficar estressado, não vou ficar aqui ansioso por isso ou por aquilo. Precisamos ter esta paciência, essa confiança no Senhor. E isso é muito importante, dessa paz interior, essa tranquilidade.
Paciência versus imediatismo. A cultura do imediatismo. A sociedade moderna, com suas tecnologias e demandas, muitas vezes nos condiciona a esperar gratificação imediata, o que pode ser espiritualmente prejudicial. Isso aqui é uma questão muito perigosa. Imagina, por exemplo, nessa situação de que você está desempregado e precisa trabalhar. Você coloca o seu currículo numa empresa e a empresa logo te chama, o que você pensa? É de Deus, porque me chamou logo. Pode não ser. Essa questão dela ter te chamado imediatamente, o que você vai analisar? Foi de Deus esse negócio, e às vezes não é. Veja que essa questão de nós recebermos a recompensa imediatamente é perigosa. Não estou dizendo que não possa ser o Senhor. Pode ser, mas nós devemos ter cuidado. Porque quando nós temos essa questão de imediato, pode ser uma armadilha de Satanás para te fazer cair. Eu lembro de um caso de uma pessoa que era da igreja e ela precisava muito trabalhar. Ela colocou o currículo numa empresa, uma empresa de ônibus. E o que aconteceu? A empresa soube, assim que ele chegou, perguntou a religião dele. Ele falou que ele era da igreja, aí a empresa elogiou ele por ser da igreja, aí perguntou os dias de culto na igreja dele. Ele falou lá uns dias específicos, né? Domingo, os dias específicos. O que a empresa fez com ele? A empresa dava folga para ele no dia que não tinha culto na igreja dele, ou seja, todos os dias que ele falou que tinha culto, ele estava na escala. As pessoas tinham prazer de botar ele na escala. Para quê? Para ele não ir à igreja. Ele acabou se afastando da presença. Por quê? Por causa dessa questão do imediatismo. Ele precisava do trabalho, então ele abraçou logo o trabalho. E olha o perigo que aconteceu com ele. Então ele foi se afastando da presença. Depois de um tempo ele viu, não, esse negócio não está certo. Aí ele começou a entender que todas as vezes que ele queria ir para a igreja era o dia que ele estava no plantão. Então, eu não sei bem se ele entrou em acordo com a empresa, pediu para sair, eu não lembro bem. Mas ele acabou saindo da empresa por conta disso. Ele entendeu que aquela empresa estava fazendo ele se afastar da presença do Senhor. Então, jovem, você precisa ter muito cuidado e discernimento dessas coisas. Porque aquela recompensa imediata, nós somos imediatistas, né, de modo geral, né? Se, por exemplo, se uma pessoa, você fizer um trabalho, por exemplo, para alguém, eu acho isso até curioso. Se você fizer um trabalho hoje para alguém e a pessoa falar para você assim, você quer receber R$ 1.000 hoje ou quer receber 1.100 daqui a uma semana? Dependendo do caso, você não quer 1.000 hoje, você não quer esperar uma semana. Por quê? Porque o teu cérebro está condicionado para aquilo imediato. Então é perigoso. Tem casos, por exemplo, e não são poucos, de pessoas, inclusive no meio artístico, celebridade, acontece muito isso. Um dos casos que é muito, não é para você fazer isso, mas é só para te dar um exemplo. O cantor Michael Jackson, certa vez, ele foi pedir para uma pessoa fazer uma locução num álbum dele. E aí ele fez o seguinte: você quer receber $20.000 para fazer essa narração agora e acabou o assunto? Ou você quer, acho que era 1%, eu acho, na época, 1% para toda a vida do que isso render. Como a pessoa não acreditou que o álbum fosse render alguma coisa, o que ele fez? Ele, não, eu quero só os $20.000 e acabou. Michael foi lá, pagou os $20.000 pelo trabalho dele e acabou. Se ele tivesse optado por ganhar 1%, ele teria ficado milionário, porque o álbum vendeu muito. Então, o que acontece? Ele teria tido muito mais dinheiro do que aquilo que foi pago imediato. O que eu quero dizer para você? Que tem coisas que é melhor você ver a longo prazo, você observar a longo prazo. Então, é muito importante que nós não venhamos ficar preso a essa questão do imediata. Tem situações que você vai precisar daquilo imediatamente? Sim, tem situações que você precisa daquilo imediatamente. Mas se você puder parar para analisar e ver algo daqui a quanto tempo, por exemplo, se você está numa empresa hoje, ou você começou em uma empresa hoje, e você vê que essa empresa não te dá a oportunidade de você crescer daqui a 15, 20 anos, o que você vai ficar fazendo nessa empresa? Você precisa arrumar uma empresa que te dê um motivo para você crescer. Ela te dê oportunidade para você crescer e melhorar o seu salário. Ou seja, você vai ficar 15, 20 anos recebendo o mesmo salário? Não dá. Eu trabalhei numa empresa que pessoas lá de 30, 40 anos que trabalham na empresa estavam ganhando o mesmo salário que o meu, que tinha acabado de chegar. Olha a defasagem. Olha, ficou 30 anos trabalhando na empresa e toda pessoa que, no meu caso, que eu cheguei depois, estava ganhando a mesma coisa, a mesma questão de Mateus 20, né? Que o mesmo que chegou por último
e o que chegou primeiro ganhava o mesmo tanto, né? Então veja que, olha a discrepância. Por quê? Porque ele nunca pensou em crescer na empresa. Inclusive ele era um diácono da casa do Senhor, que infelizmente já partiu para a eternidade. Então veja que a questão imediata é perigosa. Você precisa pensar no como vai ser daqui a 5, 10 anos, como você estará nessa empresa. O valor da espera. Tiago 5,7 usa a metáfora do agricultor que espera pacientemente pelo precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Este exemplo ilustra que a espera é valiosa e necessária para o crescimento e a frutificação, um conceito muitas vezes esquecido na pressa do mundo moderno. Eu não sei se você já teve a oportunidade de plantar alguma coisa, mas quando você planta, demora-se para dar o fruto, né? Por exemplo, o coco duplo, né? Parece que demora 20 anos para dar fruto. Olha, pessoa, você espera 20 anos para comer um fruto, olha que coisa. Há uma questão muito importante aqui de você compreender, que é o seguinte: a questão do valor da espera. Veja que o fruto ele vai precisar de um tempo para amadurecer, não é? Então, você é assim também, você é como um fruto, eu também sou como um fruto. E o que eu quero dizer com isso? Cada um de nós tem um tempo específico para amadurecer. Você pode amadurecer com 5 anos, mas eu vou precisar de 15 anos para amadurecer. Por quê? Porque cada um tem um tipo de amadurecimento, cada um tem uma cultura diferente, cada um tem um tempo diferente. É mais ou menos, por exemplo, você correr com uma pessoa de 100 anos, quem vai chegar primeiro numa corrida? Você, claro, você é jovem, está com toda a disposição, todo o vigor, então você vai correr e vai ganhar daquele moço, daquele senhor. Por quê? Porque é o tempo dele de chegada. Mas ele também não vai chegar? Vai sim, ele vai chegar. Na corrida do céu, por exemplo, você vai chegar no céu primeiro, pode ser ele ou pode ser vice-versa. Nesse caso, o mais fácil é ganhar ele ganhar de você, né? Chegar lá primeiro. Mas, em todos os casos, veja que interessante. Cada um de nós temos um tempo determinado. Cada um amadurece de uma certa forma. Então, não cobre, ou melhor, não fica cobrando de uma pessoa da mesma forma que você cobra do outro. Ah, mas tem a mesma idade, são irmãos gêmeos, são irmãs gêmeas. Sim, elas podem ser gêmeas, ser gêmeos, mas o amadurecimento ainda assim é diferente. Tem o mesmo pai, a mesma mãe, a mesma educação, comem o que um come, o outro come também, é tudo igual, mas o amadurecimento ainda assim é diferente. Então, tenha cuidado nessa questão de querer cobrar mais de um do que mais do outro, né? Lembre-se que cada um tem o seu crescimento e a sua frutificação, cada um tem um conceito específico. Testemunho de fé. Quando desenvolvemos a virtude da paciência, inspiramos outros a fazer o mesmo. Nosso exemplo pode ser uma luz em meio à escuridão, da impaciência e da ansiedade, apontado para a paz e a segurança encontradas em Deus. Você tem dado testemunho da sua paciência? Você tem sido um jovem paciente, uma jovem paciente? Ou você é uma pessoa impaciente? Porque quando nós somos da fé, nós somos da igreja, né? Como o mundo fala, né? Ah, mas é fulano é da igreja, ciclano é da igreja. Quando você é da igreja, né? Como o mundo diz, né? E você é impaciente, você está dizendo para o mundo o seguinte: olha, não sirva ao meu Deus porque eu sou impaciente, o meu Deus não mudou nada em mim, então eu sou impaciente. E uma do fruto do Espírito é a paciência. Lá em Gálatas 5, 22 e 23, né? Fala lá sobre longanimidade. Longanimidade é paciência. Então, nós precisamos ter paciência. É difícil? Sim, é difícil. Ainda mais para jovem, né? Jovem que é tudo para ontem. Eu falo porque eu já fui jovem, eu era só misericórdia. Meu líder de jovem, ele ficava perplexo comigo. Não, meu irmão, não é assim não, jovem. Você é muito apressado, não é assim, as coisas devagar. Não. Eu era extremamente impaciente e perdia a cabeça e falava, não é assim não. E ficava e bravejava e fazia umas coisas que só misericórdia. Mas o meu líder teve paciência comigo. Então, há uma questão de compreender, jovem, que mesmo você sendo jovem, querendo tudo para ontem, você precisa ter paciência com as coisas. As coisas não acontecem da noite para o dia. Demora tempo. Por exemplo, você é um jovem hoje, sei lá, 18 anos, 20 anos, então você está aí, demorou 20 anos para ter 20 anos. A pessoa, você não demora aí, igual aquele filme, né, que tem de repente 30. A menina entra, acho que no armário com 15 anos, né, e de repente, no dia seguinte, ela tem 30 anos.
Pensou que situação, de repente 30. Então veja que não é assim a vida. O filme é até divertido, é engraçado, mas a vida não é assim. Você demora tempo, né? Existe até aquele outro filme também, né? O tal do Clique, né? Com Adam Sandler, que também é aquela coisa de dar um clique, as coisas, o tempo vai passando, quando ele se dá conta, a vida passou e ele não fez absolutamente nada. Então nós devemos ter cuidado com o nosso tempo. O que eu estou fazendo com o meu tempo, com o tempo que eu tenho disponível? Qual o tipo de paciência que eu estou tendo para com as pessoas que estão próximas de mim, as pessoas idosas, por exemplo? Nós devemos ter esse testemunho de fé das pessoas chegarem. Olha, eu gosto muito desse jovem, dessa jovem, porque ela tem paciência comigo. As pessoas são impacientes comigo, mas essa pessoa aqui, essa jovem, esse jovem, tem paciência comigo. Eu tive uma aluna que eu ficava muito impressionado, que ela era uma pessoa, ela não é uma pessoa muito paciente, ela é muito tranquila, trabalha com esse negócio de enfermagem, então ela fala que cuidadora de idoso e essa coisa toda, então ela fala que tem que ter muito cuidado, porque algo, se ela fizer um tranco, de repente dá um tranco numa pessoa idosa, pode quebrar um braço, então porque os ossos já são fragilizados, então tem que ter muito cuidado no carregar, no andar com a pessoa. Então ela precisa ter muito cuidado. Então ela é uma pessoa assim, muito paciente, uma pessoa muito amorosa. Então veja que ela dá testemunho de fé. Então todas as pessoas querem ela. Não, eu quero ficar com ela porque ela é uma pessoa educada, ela é uma pessoa que tem paciência comigo. Eu peço as coisas para ela, ela não reclama, ela faz tudo direitinho, ela tem muita paciência comigo. Então isso é um grande exemplo para que nós devemos ter, né? Principalmente você, jovem. Quando sua mãe, por exemplo, vamos ao mercado, geralmente o homem não gosta muito de supermercado, né? Tenha paciência, vai com a sua mãe fazer compra, tenha paciência. É chato? Sim, é chato. Eu falo porque eu também não gosto muito de fazer supermercado, mas geralmente sou eu quem faço. Então, é chato? Sim, é chato. Eu não gosto de supermercado. Inclusive, já trabalhei até em supermercado, mas nunca gostei desse negócio. Acho chato, não tenho muita paciência, mas eu preciso fazer. Tanto é que eu faço uma compra, por exemplo, com uma meia hora eu já estou no caixa. Eu não quero ficar olhando o produto aqui, eu pego aquilo que eu estou precisando e vou direto para o caixa. Não tenho muita paciência. Eu lembro que eu te falei que eu tenho nota 7. Então, isso aí é uma das coisas pelas quais eu não tenho muita paciência. Então, nós devemos ter paciência, né? Interessante eu falar de paciência para você, e eu mesmo não tenho muita paciência, parece um pouco de hipocrisia, mas não é. Lembra que eu te falei que a minha paciência era zero? Hoje eu tô com 7, né? Eu tô caminhando lá pro 10. Daqui a pouco, daqui a uns tempinhos eu chego lá no 10. Mas é importante que nós realmente devemos ter paciência com o próximo. Conclusão. A impaciência gera ansiedade e a deterioração dos relacionamentos, enquanto a paciência nos fortalece espiritualmente, promove relações saudáveis e traz paz interior. A impaciência também ela faz uma outra coisa, ela destrói casamento. Quando geralmente as meninas, né, as mulheres gostam de falar olhando no olho, né, assim, olha para mim, só misericórdia. Quando você, de repente você talvez seja casado, a paciência para ouvir a esposa é extremamente importante. A mulher quer ser ouvida. E é por isso, um dos grandes motivos de separação e até de traição é porque o marido não escuta a esposa. A esposa começa a falar, tá bom, e vai para a rua. E sai. Não dá a atenção devida que a mulher merece. Então, como esse homem ele é impaciente, ele acaba perdendo a esposa. Por quê? Porque a esposa ela não é só o dinheiro, o conforto. A mulher também precisa de uma segurança emocional. Ela precisa de uma pessoa que dê atenção a ela, no caso, o marido. Então, se o marido não ouve, ela vai procurar alguém que ouve, que a ouve. E quem é? Uma pessoa do mundo. É uma pessoa, de repente, tem um irmão mesmo da igreja, vira e mexe acontece esse negócio de traição dentro da igreja. Então, são situações que podem ser evitadas somente em dar atenção. Então, seja paciência com a sua namorada, tenha paciência com a sua namorada, com a sua noiva, com a sua esposa, né? Ou com pessoas com quem você está se relacionando, seu pai, sua mãe, sua tia, seus avós, enfim. Nós devemos ter paciência. Hora da revisão. Número 1. Frustração e ansiedade. Relações deterioradas, perda da fé e da esperança. Número 2. Devemos esperar com paciência no Senhor. Número 3. Crescimento espiritual, relacionamentos saudáveis e paz interior.
Número 4. A prática da paciência promove relacionamentos mais saudáveis. Ser paciente com os outros demonstra amor e respeito, criando um ambiente de compreensão mútua e apoio, fortalecendo os laços interpessoais. Número 5. Ele nos aconselha a fortalecer o coração diante das injustiças. Então, que nós venhamos realmente ter um pouco mais de paciência, né? Ter autenticidade e paciência. Quando você é paciente, você está sendo autêntico, você está sendo um cristão autêntico. Por quê? Porque é fruto do Espírito. Isso demonstra que você tem um fruto do Espírito. E isso é extremamente importante, ainda mais nos dias de hoje, que ninguém escuta ninguém. Hoje nunca houve uma geração de cristão que vai para psicólogo para ser ouvido. Por quê? Porque o marido não ouve em casa, a esposa não escuta em casa. Então acabam indo para psicólogos. Jovens hoje vão para psicólogo, por quê? Porque o líder não escuta, porque o professor da escola bíblica dominical não escuta ele, não escuta ela, então ela acaba se perdendo e entrando em conflito, até numa crise existencial. Então o que ela faz? Ela vai para o psicólogo ouvir. E é exatamente isso que o psicólogo geralmente faz, ele apenas ouve. Aí lembra que eu falei lá no início, que saber ouvir já é quase responder? Então, a pessoa entra num consultório do psicólogo, começa a falar um monte de coisa, depois que ela fala tudo, ela vai embora como completamente mais aliviada. Mas o que o psicólogo disse para ela? Absolutamente nada, ele apenas ouviu. Eu tenho 2 amigos pastores que são psicólogos. E é interessante eu observar que a questão está tão séria que até os pastores estão se tornando psicólogos para melhor ouvir as ovelhas do rebanho do Senhor. Então é muito importante, eu já falei aqui em algumas outras ocasiões, eu tive o meu primeiro pastor-presidente, era algo nele que eu ficava fascinado, sempre fui muito fascinado, porque ele sabia ouvir. Ele não era muito instruído em questão de literatura, né? Ele não tinha muito estudo, mas o ouvido era uma coisa fantástica. Todo mundo que chegava para ele, o pastor precisava falar com o pastor, e ele parava e ouvia a pessoa dizer absolutamente tudo. Era um grande psicólogo, na verdade, né? Então ele sabia ouvir. Então nós devemos fazer da mesma forma, né? Ter paciência para saber ouvir as pessoas que chegam para nos contar os seus segredos, as suas aflições, os seus conflitos, as suas crises existenciais. Quando nós ouvimos a pessoa se sente amada, se sente acolhida, se sente respeitada, se sente especial. E é isso que nós devemos provocar nas pessoas, né? Sabe? Para que as pessoas realmente, eu vou falar com ele, vou falar com ela, porque eu me sinto especial quando eu falo com ela, porque ela me escuta, porque ela me ouve. Então que nós venhamos falar um pouco menos e ouvir mais, lembrando que Deus nos deu uma boca e 2 ouvidos, né? Então nós devemos ouvir mais do que falar. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida e você me vê na próxima aula, se Deus quiser. Tenha paciência, viu? Tchau!